Vocês me deram um baita spoiler, né? Vocês estão sabendo. Obviamente que a gente é muito influenciada, ou eu pelo menos, sou muito influenciada pelo meu meio, né? Pelas coisas que eu experimento e, na verdade, assim, por um acaso eu fui convidada anteontem, 4 dias atrás, a falar aqui. Então eu tive basicamente o feriado e sábado para preparar. Então nada mais óbvio do que ter alguma coisa pululando na nossa cabeça para inspirar a preparação dessa palavra. Então, Sandra, Anitta e todo mundo, isso é para vocês, tá? Eu vou tentar ser breve, eu sei que a gente está bem adiantado, mas vamos lá. Quantas pessoas você acha que você tem como amigos? Não é? Não sei. Então o Facebook é isso. O Facebook ele é bastante confuso nessa contabilidade de amigos, porque Facebook é igual a euforia do gol anulado. Euforia de quem? É igual a euforia do gol anulado. Do gol anulado. Tá, Eu tenho acho que 488 amigos no Facebook, tipo, 488. Imagina que eu convivo com 488 pessoas. Todas elas eu conheço, pelo menos. Eu não adiciono desconhecidos. Mas no Facebook a gente tem família, tem colega de trabalho, tem amigo, tem ex-colega da escola da 4ª série B, né? E tem gente que tem seguidores, porque ela é famosa no Instagram e no Facebook, mas assim, quantas vezes seus amigos você de fato encontra? Tipo, umas 6 vezes por ano? Poucos. Aqui a gente encontra todo mundo, né? Domingo é bom. A gente está um pouco fora da curva, mas você conversa, assim, de fato. E quantas dessas pessoas você chama para o teu aniversário, por exemplo? Né? Ou para jantar na sua casa, vai? E quantas dessas... Agora a gente está funilando, né? Quantas dessas pessoas pagariam a sua fiança se você tivesse sido preso? Né? Quantas dessas pessoas sabem o que vocês fizeram no verão passado? Ou quantas te acompanhariam no funeral da tua irmã ou do teu irmão? Quantas dessas pessoas te doariam um órgão, se ela fosse compatível e você estivesse precisando? Se você tem muita sorte, você está numa mão, assim, né, nessa contagem. Quantas dessas pessoas você magoou profundamente, porque você falou bobagem nos últimos tempos? Né? Quantas amizades você chacoalhou por causa dessas eleições? Acho que você conseguiu pensar em alguém, ou pelo menos alguém que você conheça que está acontecendo esse chacoalhão complicado. Quantos amigos você deixou de ver, ou você está evitando ver, porque você sabe que vai entrar no embate? E o convívio te causa, assim, uma ansiedade muito grande. Quantos relacionamentos estão com uma fenda profunda, porque vocês bateram a boca e não fazem a menor ideia como o que vocês vão fazer quando vocês se encontrarem no Natal? Por que a gente está terminando relacionamentos nas últimas semanas? Por que a gente continua dando corda para isso e não está tentando frear esse movimento? Por que a gente não se indigna com isso? Isso que está levando a gente à ruína. Como é que a gente enfrenta isso sob a luz da palavra? O Senhor criou a gente de forma muito diferente. A gente não foi programado para pensar igual, para agir da mesma forma. A gente fala, a gente anda, a gente tem uma pegada diferente no chão, um de cada um. Você pode ser preso porque a sua pegada foi encontrada numa determinada cena de um crime. A gente tem feições diferentes uns dos outros. A gente se reconhece na rua. Deus nos ama e nos aceita na nossa pluralidade. Inclusive aqueles que ainda não conhecem a Deus. A gente sabe, obviamente, que Deus não ama o nosso pecado, nem aquilo que a gente faz que o desagrada, mas não é esse o ponto. Olha ao nosso redor aqui. Né? Quantas pessoas diferentes a gente é? Cada um com a sua história, com a sua experiência pessoal.
algumas delas bem pesadas, traumas profundos, que marcam e vão moldando a nossa vida. A gente também tem motivações diferentes para estar aqui de manhã, nessa igreja, né? Cada pessoa, do seu jeito, forma o corpo de Cristo. E essa mudança, essa diferença entre cada um de nós é muito bem-vinda no corpo de Cristo. O que seria dessa igreja se a gente começasse a barrar quem vota no fulano, né? Que ouve a música X, que torce para o time Z, que veste a roupa tal, que vai para o país Y? Ia ser muito monótono. Ia ser uma produção em massa, tudo igualzinho, com o mesmo uniforme, com a mesma roupa, com a mesma cor de pele. Não ia ser assim? Ia ser uma padronização, que vai justamente contrário à vontade de Deus. A nossa diversidade, ela vem desde a criação. Deus nos fez únicos, biológica e espiritualmente. Os dons são concedidos a cada um de acordo com a vontade de Deus. Diferentemente da diversidade que é divina, a divisão é promovida pelo diabo. Ele busca a desunião, a separação e a contenda entre irmãos. A própria palavra diabo vem do grego e quer dizer acusador, caluniador. Então, não é por muitas vezes por meio de ofensas que a gente se afasta, se divide. A gente ofende e é ofendido por aquilo que nos difere um do outro. A gente não aceita aquilo que é distinto de nós mesmos ou do nosso comportamento. Então, quando a gente é intolerante ao diferente, a gente está sendo cegado pela nossa própria normalidade. Satanás nos tenta a divisão, e muitas vezes através do medo, né? Do medo do diferente. E uma das reações comuns ao medo é o próprio ataque. E é aí que Satanás atinge o objetivo dele. O Paul Tournier, né, que é um suíço que escreveu esse livro aqui, Culpa e Graça, muito interessante, ele diz que cada um julga os outros e os sufoca porque está sendo sufocado. Né? Vocês estão me atacando. Jung, né, o psicanalista, vai além e diz que a gente projeta as nossas falhas sobre o outro. Ou seja, a gente adota uma postura reativa quando a gente se sente ameaçado por uma posição diferente ou desconhecida. Mesmo que isso signifique que nós sejamos os que de fato promovem o ataque, e não as vítimas de uma acusação. Há uma certa arrogância, particularmente diante do nosso imenso desconhecimento das coisas de Deus. Quem aqui sabe das coisas de Deus? Quem aqui tem esse conhecimento completo, onisciente que Deus tem? Ninguém pode afirmar isso. E essa arrogância leva também ao pecado do moralismo. Né? Então, numa tacada só, quando a gente não freia o ímpeto de falar a alguém o que a gente está pensando, a gente corre o risco de sermos julgadores, insensatos e moralistas. Então, o meu novo livro de cabeceira, quem esteve na aula da escola dominical na que eu dei, viu que eu falei sobre o Falar e Silenciar, do Anselm Grün. Né? Maravilhoso esse livro, está me ensinando muita coisa. E num trecho do livro dele, ele fala o seguinte: quando eu assumo uma postura de indignação, eu me elevo sobre os outros, e isso não me faz bem. A tradição espiritual fala de humildade, de humilitas. Isso significa que todos nós, seres humanos, nos encontramos no mesmo solo. Não temos o direito de nos elevar acima dos outros. Somos humanos como todos os outros. Quando ficamos indignados, nos sentimos moralmente superiores. Nós fazemos tudo certo, não cometemos erros. E assim acreditamos que seja importante demonstrarmos a nossa indignação para mostrar como os outros devem se comportar. E o Grün lembra também que a internet, e nessa tacada eu coloco o WhatsApp, abriu novas possibilidades. Cada um fala o que quiser e você publica a sua opinião, o seu julgamento sobre as outras pessoas, as suas opiniões. E nessa discussão pública, o Grün que está falando, não sou eu. Quem acaba tendo que se justificar ou se defender é justamente o atacado e não o ofensor.
Então você tem que explicar por que você pode ser daquele jeito, ou pensar daquele jeito, porque tem alguém te acusando por ser daquele jeito. E o Tournier também fala que a Bíblia nos dá também o dever de nos defender, de não nos deixar esmagar pelo julgamento dos outros, pela constante pretensão dos outros de tomar o nosso lugar, como juízes da nossa conduta e exercer sobre a nossa vida uma arbitragem moral. Então isso é muito verdadeiro, a gente não deve silenciar diante de acusações, né, infundadas principalmente. Mas ele também continua dizendo o seguinte: a Bíblia nos conclama também a mesma reserva em relação aos outros, de nos guardarmos, de colocarmos como juízes da conduta alheia. Então, é a regra de ouro do jardim de infância. Não fazer ao coleguinha aquilo que você não gostaria que o coleguinha fizesse com você. Né? Você aprende isso na idade do Gabi. Então, a gente pode se defender quando a gente é atacado. A gente pode, né, se sentir injustiçado e querer sair de uma situação de injustiça. Mas a gente não deve responder à altura, perpetuando a discussão. A Bíblia é bastante clara quanto à importância de não sermos insensatos nos nossos relacionamentos com o outro e nos dá vários sinais daquilo que desagrada a Deus. Quem deixou basicamente uma antologia de conselhos, né, quanto a isso foi o próprio Salomão, que foram compilados no livro de Provérbios, que levanta questões sobre valores, comportamento moral, o significado da vida humana, da conduta direta. O próprio Salomão, quando recebeu essa oferta de Deus para ter qualquer pedido solucionado, né, concedido por Deus, ele não pediu a morte dos inimigos, por exemplo, né, dos opositores da opinião dele. Não pediu. Também não pediu vida longa, não pediu riqueza, e ele pediu apenas discernimento, né, ou sabedoria, depende da tradução, para governar e discernir entre o bem e o mal. E Deus se alegrou no pedido dele. Salomão não queria estar certo. Salomão queria ser justo. É diferente. Ser justo significa também reconhecer quando o outro está certo. Quando eu estou errado. Quando os dois estão errados. E quando os dois estão certos. Então, eu queria destacar alguns versículos que aparecem nos capítulos 17 e 18 de Provérbios, e a começar pelas exortações que o Salomão faz, mostrando para os tolos a tolice de se entregar às discussões apaixonadas sem propósito. Então, vamos lá. Melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. O ímpio dá atenção aos lábios maus. O mentiroso dá ouvidos à língua destruidora. Os lábios arrogantes não ficam bem ao insensato, muito menos os lábios mentirosos ao governante. Aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem lança em rosto separa bons amigos. Quem retribui o bem com o mal jamais deixará de ter o mal no seu lar. Quem ama a discussão, ama o pecado. Quem constrói portas altas está procurando a sua ruína. O homem de coração perverso não prospera, e o de língua enganosa cai na desgraça. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. As palavras do tolo provocam briga, e a sua conversa atrai açoites. A conversa do tolo é a sua desgraça, e seus lábios são uma armadilha para a sua alma. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo do homem. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. O primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que outro venha à frente e o questione. Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada, e as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Isso são alguns versículos dos capítulos 17 e 18 de Provérbios. Né? Ele não fala só sobre discussões, sobre a tolice de falar sem pensar, mas ele bate muito nessa tecla. Então é importante.
Então, Salomão, que foi o homem mais sábio a habitar a terra, né, foi bastante enfático. E eu gosto muito das metáforas que ele usa, né, os petiscos deliciosos, armadilha. Entrar numa discussão muitas vezes parece irresistível, como um petisco esperando para ser devorado. Né? A gente fica assim, mas deixa eu falar. Não, peraí, começa a fazer nota mental, né? O que eu vou responder? E quando a gente se dá conta, a gente está entregues a um banquete de ofensas, de agressões, e a gente cria essa cidade fortificada, impenetrável. Tournier também usa de uma metáfora semelhante a essa cidade fortificada. Os que mais criticam são os que não criam nada, mas eles constituem uma muralha poderosa, que nós tememos mais do que o confessamos. Uma colisão com essa muralha pode nos machucar bastante. Tememos menos a contradição aberta, que nos pode trazer estímulos, né, a crítica construtiva, do que a zombaria ou o menosprezo, ou as pessoas que nos julgam estúpidos ou orgulhosos, neuróticos ou perigosos. E ele continua. O adversário responde com a mesma convicção e com o mesmo ardor. Sem dúvida, podemos aguentar isso. Podemos tentar nos convencer de que somos indiferentes aos seus ataques e afirmar que são puras calúnias. Isso faz parte da luta. Mas não há quem não sofra, mesmo um tanto secretamente, ao estar em conflito com os outros, por ser agente de uma divisão e não de concórdia entre os homens, mesmo tendo certeza de que tem razão. Existem conflitos não somente entre grupos de interesse ou de ideologias opostas, entre a esquerda e a direita. Existem também no seio das sociedades mais homogêneas, nas comissões de obras sociais, humanitárias, idealistas, pacifistas, nos conselhos das igrejas. Estes são frequentemente os mais dolorosos, os mais extenuantes, os mais carregados de culpa. A cólera e a agressividade é contida para que a pessoa se mostre caridosa para com o adversário. Elas se transformam em angústia e a caridade em hipocrisia. Para se poupar todo o conflito, seria preciso retirar-se da vida. A vida sempre traz conflitos. Quando as paixões se acalmam, pode-se procurar a reconciliação, mas isso nem sempre é possível. Parece-nos então que a falta está no adversário. É a sua intransigência que torna a reconciliação impossível. Mas não sou eu também intransigente? Se eu cedo para ganhar a paz, eu me traio e acabo carregado de uma nova culpa. O falso perdão pesa mais do que os conflitos que, ao menos, têm o mérito da franqueza. Quanto que vale manter o seu ponto de vista? Vale perder uma amizade? Vale perder um relacionamento que você construiu ao longo de 15, 30, 60 anos? Quanto mais formos apegados à propagação da nossa verdade, e não à verdade de Deus, é diferente, mais nos isolaremos na nossa torre de presunção. Né? E quanto maior a altura da nossa torre de presunção, maior vai ser a queda. Outro livro sapiensal, né, Eclesiastes, ele fala o seguinte: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Você tem certeza que você quer perder esse amigo? Como é que a gente procede, então, diante disso? E Salomão, na sua sabedoria infinita, não ia deixar a gente apenas com as exortações, né? Ele deixou também conselhos valiosos. Começar uma discussão é como abrir brecha num dique, por isso resolva a questão antes que surja a contenda. Quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Até o insensato passará por sábio, se ficar quieto, e, se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. As palavras do homem são águas profundas, mas a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. O amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade.
Eu realmente sugiro que a gente leia com calma, né, ao longo das próximas semanas, dias, o livro de Provérbios, né, para a gente não esquecer dessas coisas que a gente aprende ao longo da vida. E cada versículo é basicamente uma admoestação, uma exortação para os nossos comportamentos. É muito fácil de se identificar com Provérbios, né, com aquilo que Salomão joga na nossa cara. A carapuça vai servir para todo mundo. Mas não é só no Antigo Testamento que a gente tem orientações claras a esse respeito. Alguns exemplos do Novo Testamento nesse assunto são os seguintes. Em Efésios, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Em Romanos, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Em Colossenses, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Em Pedro, 1 Pedro, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. E aqui, um destaque. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Tá claro, não tá? Domingo que vem a gente, né, já foi convidado a participar do culto de ação de graças. Como a tia Maga comentou, cada um deve trazer a sua oferta, né, a sua contribuição para a mesa que a gente vai enfeitar em conjunto. Então, trazer essa oração, uma palavra, uma foto, um desenho, o que você tiver para trazer, né? Aquilo que você gostaria de entregar a Deus como um gesto de reconhecimento do agir dele na tua vida. Aí eu queria usar essa oportunidade para te lembrar de 2 versículos que estão em Mateus 5, que dizem: portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar que o teu irmão tem algo contra você, deixa a sua oferta ali, diante do altar. Vai primeiro se reconciliar com ele. Depois volte e apresente a sua oferta. Isso não sou eu falando, tá? Que tal? Se ao longo dessa semana, você que vai vir domingo que vem participar do culto de ação de graças, você meditar na orientação que Jesus Cristo nos dá. Vai atrás de quem você precisa se reconciliar. E busca a solução dessa questão não resolvida. Pode ser uma briga que dura anos. Um irmão com quem você não fala. Um esposo, uma esposa que está num relacionamento já tão difícil há muito tempo. Um primo que falou bobagem para você ou você falou bobagem para ele. Ou alguém, semana passada, que você mandou um WhatsApp no grupo da família, nananã, e você saiu do grupo da família porque não já se viu esse bando de... Pode ser qualquer pessoa, qualquer tipo de relacionamento que está complicado. Não importa a duração, nem a profundidade da mágoa, nem quem está certo e quem está errado. A orientação de Jesus é clara. Mateus 6, capítulo seguinte daqueles 2 versículos. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Jesus que está falando. O perdão, assim como a amizade, precisa de 2 lados para funcionar. Claro que pode acontecer que o seu amigo, o seu parente, não aceite o seu pedido de perdão. Você não tem como controlar isso. Ele talvez não aceite o seu pedido de reaproximação. Não significa que a gente não deva deixar o orgulho de lado. Dá o primeiro passo em direção à reconciliação. É difícil pra caramba. Você se desvestir dessa coisa que está corroendo, esse petisco que está te corroendo. Muito difícil. Ah, mas ele me ofendeu daquilo, ele falou que eu sou nazista, que eu sou nazi. Não. Ele começou, ele foi muito duro comigo. Isso é uma desculpa infantil. Ele que começou.
A orientação de Jesus não é bater de volta. É dar outra face. E a gente é convidado a pedir perdão e também a perdoar. Bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Amém.